Salve galera, mais um vídeo aqui do canal Brown em Fogo, absolutamente tudo sobre Botafogo de futebol e regatas. Um vídeo um pouco diferente porque ele vai ter uma temática específica. A notícia em si não é nem a mais importante, né, cara? Até porque a gente tem coisas mais importantes para se preocupar nesse momento. Finanças, jogo de quarta-feira contra o Confiança, acesso, como é que vai ficar o time para 2022, tem um monte de coisa, né? Patrocínio. A notícia não é tão preocupante assim, né, cara? Até porque trata-se de uma notícia de um jogador da base, né, que tem uma transição pro profissional, né? E aí existe ali todo um imbróglio, a dificuldade, né, de mantê-lo na equipe, mas ela puxa um gancho muito importante de um dos nossos maiores interesses, que é o aproveitamento de base, o aproveitamento de atletas de base que se destacam no profissional, o retorno técnico e principalmente o retorno financeiro. E eu acho que esse gancho, pra mim, é a gota d'água. É a gota d'água, certo? Pra gente fazer esse vídeo aqui e elucidar que tem alguma coisa errada nas categorias de base do Botafogo, certo? Eu não sou especialista em base, eu nunca fiz nenhum curso de gestão de base, não sei como funciona, não sei qual é a dificuldade, imagino que sejam muitas dentro de um clube com todas as limitações, né, financeiras, como é o caso do Botafogo. Só que agora, que tem alguma coisa errada, qualquer leigo que acompanha o futebol consegue notar, tá bom? Se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho pra você não perder nenhuma novidade. E o gancho aqui é o goleiro do Sub-20 do Botafogo, Igor Gabriel, tá bom? O Igor Gabriel, ele é um atleta que é emprestado pelo CSA de Alagoas pro Sub-20 do Botafogo. Vem se destacando em algumas partidas, né? Pegou pênalti recentemente, vem ganhando espaço. E o Botafogo tinha o desejo de renovar com esse jogador, certo? Tanto para base quanto também, né, para transição para o profissional. No ano que vem, né, o Botafogo tende a precisar de novos goleiros. E a informação é de que o CSA não está querendo, né, estender esse vínculo de empréstimo, né, com o Botafogo. O CSA está exigindo a volta do goleiro Igor Gabriel porque quer aproveitá-lo, certo? E aí eu vi um comentário que inclusive foi muito efusivo e que me acendeu aqui uma chama, né, pra gente poder fazer esse vídeo, que foi feito lá no Twitter, né? Foi um torcedor que colocou assim, dividiu em parágrafos: para de fazer vitrine, para de servir de vitrine para jogador dos outros. E eu falo, cara, realmente tem alguma coisa errada, certo? É óbvio que vai ter momentos em que o diferencial do Botafogo vai ser a vitrine para realmente ter alguns reforços pontuais no time profissional, no time de base. Mas só isso no time de base ressalta um grande problema. O Botafogo recentemente perdeu o Fubá, um jogador talentosíssimo, volante, meio-campista, convocado frequentemente para a seleção sub-15, sub-17, foi de graça para o Palmeiras. E não fosse o Freeland lá negociar, o Botafogo não ia ficar nem com nenhuma porcentagem. O Wesley, zagueiro, um bom zagueiro, né, cara, poderia estar sendo utilizado na Série B no profissional, por exemplo. Né? Foi de graça pro Bahia, tá jogando no Aspirantes do Bahia. Andrew saiu de graça pro futebol português. Goleiro. Poderia muito bem estar sendo utilizado nesse momento também, nessa dificuldade toda de goleiro, porque é um goleiro talentoso. Exemplos não faltam, né, rapaziada? Exemplos simplesmente não faltam. Nesse ano, o Botafogo teve aí o Gabriel Conceição e o Juninho, dois jogadores talentosos que tinham um contrato só até o fim do ano e o Botafogo não ficava ali meio enrolado para renovar. A mesma situação pode estar acontecendo com o Vitor Marinho, por exemplo. Você tem vários casos, certo? Não é um caso, são dois casos de mole. Navarro, né? Rafael Navarro. Base, profissional, não quer renovar contrato, vai embora. Tem alguma coisa errada, tá? Tem alguma coisa errada. E aí a gente olha agora pro CSA, o Botafogo pegou o Igor Gabriel, emprestado, e o cara vai para lá. Como esse comportamento exagerado do Botafogo está fazendo os clubes, os empresários e os jogadores de base enxergarem o Botafogo apenas como uma vitrine. E aí tá o problema. O Botafogo ser visto como uma vitrine até a página 2 é algo muito interessante, porque é um diferencial. O Botafogo é um clube do Rio de Janeiro, com visibilidade, apesar da crise, é um clube que tem um atrativo para você jogar nele. Mas o que adianta essa vitrine se o Botafogo não lucrar?
em cima disso. O Botafogo não pegar nada em cima disso. O Botafogo vai usar o jogador, ele vai ganhar 3, 4 joguinhos ali de futebol de base, vai embora, o Botafogo não vai ver a cor de dinheiro nenhum. Não adianta porra nenhuma, né? Não adianta nada. E é isso que tá acontecendo. Cara, recentemente eu tive uma conversa, cara, eu tava numa situação de almoço e tudo mais, né, de família, e com amigos em comum, né, cara, eu encontrei ali um sujeito, né, cara, que é do meio do futebol, né, cara, que eu conheço de vista, não é um cara que é conhecido nem nada, é do meio, já foi do meio empresarial, hoje em dia ele nem trabalha mais com isso, e ele tava me contando, né, cara, de um momento, de uma época em que ele agenciava, né, jogadores de categorias de base e falou um pouquinho da característica de cada clube aqui do Rio de Janeiro e falou do Botafogo, evidentemente, né? Eu contei do meu trabalho no Botafogo, né? Aqui, cobrindo o Botafogo. E ele falou o seguinte, cara. O Botafogo, ele acaba, né, pela falta de estrutura e pela falta de recursos financeiros, pegando algumas sobras, né, de alguns clubes do futebol brasileiro e do futebol carioca. E esses jogadores, eles se sentem atraídos a jogar no Botafogo, né? Até, principalmente jogadores aí, por exemplo, treinando no Caio Martins, né? Jogadores aqui mais da parte leste fluminense, né? Tudo mais. Esses jogadores, eles têm um atrativo, através do empresário que sabe disso e fala para os jogadores, pelo fato do Botafogo ele ser um clube que ele amarra contratos, aliás, que ele não amarra contratos suficientemente para que o jogador se sinta preso, né, e possa ir embora depois de desenvolver um futebol minimamente decente de graça, certo? É uma mentalidade de empresários e jogadores quando eles chegam nas categorias de base do Botafogo. Um jogador de 13, 14 anos, né, já tá na cabeça dele, né? Tá na cabeça dele e do empresário. Ó, vamos pro Botafogo, tu vai jogar, vai meter uns golzinhos, vai dar umas assistências, vai fazer uns desarmes. Quando você chegar ali perto dos 17, 18 anos, cara, quando o Botafogo quiser renovar o contrato, você não vai renovar o contrato, você não vai ter vínculo nenhum com os caras, vai estar sendo muito bem visto no mercado e vai parar em outro clube que tem mais dinheiro, mais estrutura e você vai ganhar mais. Então, aí eu pergunto, né, cara, porra, escroto esse jogador, né, cara, escroto o empresário, mas, assim, será que no meio do mercado, assim, pra oportunidade do jogador de futebol que tá querendo crescer na vida, será que ele tá errado? Será que dos outros eu não espero nada? Eu espero do Botafogo. Será que não há um erro do Botafogo aí em não identificar que o Botafogo está começando a pegar esse estigma? Começando não, o Botafogo tem esse estigma, né? Vamos usar o Botafogo de escada, né? Vamos jogar no Botafogo, que tem uma visibilidade, é um clube grande, porém um clube sem dinheiro e sem estrutura. A gente sai do Botafogo e vai para outro clube ou mais estruturado ou com mais dinheiro, certo? É isso que está acontecendo. Em larga escala. Isso acontecer com 2, 3 jogadores que o Botafogo tem suas dificuldades, tem problemas financeiros, tem problemas estruturais, você entende, né? Porque aí são alguns jogadores, você tem que montar o time, você tá apostando, sei lá, cara, numa porcentagem, é uma situação, uma exceção, certo? Mas agora, todos os jogadores quase estarem nessa situação, gente, mês a mês a gente vê uma situação dessa. Não é exagero meu. Né? Todo mês a gente vê uma situação dessa no Botafogo. Tal jogador foi embora, foi liberado porque não quer renovar o contrato, vai jogar em tal clube em Portugal, na Europa, vai pra Arábia, vai jogar no Bahia, vai jogar no Palmeiras. Então, cara, tem alguma coisa errada, né? Andrew, Fubá, Wesley, Navarro, agora o Igor Gabriel saindo do CSA, pegando vitrine no Botafogo e voltando pro CSA. Né? Será que é uma coincidência? Quanto dinheiro o Botafogo já não poderia ter feito com esses jogadores? Certo? Hoje a gerência de base ela é feita pelo Tiano, que é um cara que eu não conheço. Né? E eu também, como eu abri o vídeo falando isso, eu vou fechar o vídeo falando isso também. Eu não entendo de gestão de base, não sou um profissional da base, né? Nunca fiz uma negociação com um atleta de base, né? Evidentemente, né? Eu não tenho essa experiência, por isso eu não posso aqui ficar falando se o cara faz um trabalho bom ou ruim, porque eu não entendo desse processo. É um processo mais delicado, é uma coisa que eu nunca estudei a fundo. Mas eu acho que qualquer leigo enxerga que tem alguma coisa errada. Certo? Vocês lembram quando eu falei aqui, eu sempre falo sobre os estigmas. Né? O Botafogo ele precisa de dinheiro, né? Mas até que ponto o Botafogo vender jogadores por um preço muito mínimo não faz o mercado, assim, o preço dos jogadores do Botafogo baixar condizente com o mercado, na hora que o Botafogo for vender um outro atleta pensando em uma quantia muito exorbitante.
O mesmo vale para as categorias de base. Né? Até que ponto o Botafogo repetir esse processo de apenas vitrine com 20 atletas não vai fazer todo mundo falar, opa, o Botafogo é a escada que eu preciso. Né? O Botafogo é o clube bonzinho que vai me dar vitrine, vai me dar visibilidade, campeonato carioca, jogar contra Fluminense, Flamengo, Vasco, né, que são clubes ali que estão com estruturas de base melhores, e aí quando acabar o contrato eu saio com o meu cliente e vou para outro clube. Genial! Genial para todo mundo, menos para o Botafogo. Então tem alguma coisa errada, certo? E eu espero que isso seja corrigido para ontem, beleza? Porque isso não é de hoje, certo? Aproveita, inclusive, cara, se tem uma das qualidades que a gente tem no diretor executivo hoje, que é o Freeland, é o fato dele ser um cara com uma expertise imensa nas categorias de base. É um cara que foi gestor de base do Botafogo, do Flamengo, do Cruzeiro. É um cara que tem muita experiência nisso. E se ele é o diretor executivo profissional, ele tem que estar acompanhando o processo de transição da base também, ainda mais com a especialização dele nessa área. Alguma coisa tem que ser feita, cara. Né? O Botafogo ele não pode ser apenas visto como uma vitrine para jogadores de base, porque o Botafogo não vai ter retorno nenhum, cara. Nem técnico no profissional e nem financeiro. Vocês me desculpem, gente. Tá tudo errado nesse processo de categorias de base do Botafogo e alguma coisa ela tem que mudar. O quê? Eu não sei, tá? Questão de revisão de contrato, forma que o Botafogo negocia esses jogadores, subordinar menos aí a empresários e atletas, não sei, tá? Isso depende da dificuldade, eu não tô lá dentro para saber como é que são os processos. Mas do jeito que tá, não tá legal. O Botafogo tá jogando dinheiro no lixo dessa maneira, certo? A gente fala de gestão, CEO, tudo mais, a gestão também passa pela venda de jogadores, pela valorização de ativos. E o Botafogo está amarrando mal os seus contratos há muito tempo. E quem cuida das categorias de base tem que ser cobrado por isso. Um abraço.